Bem-vindos às Oli Talks, um espaço de partilha de ideias com propósito no âmbito do 70º aniversário da Oli. Jorge Portugal, muito obrigado por ter aceito o convite para participar nas Oli Talks. É uma iniciativa que criámos para celebrar, marcar o 70º aniversário da Oli. O Jorge é o secretário-geral da Cotec e eu queria começar por lhe perguntar, no caso da Oli, fomos uma empresa que investiu continuamente na inovação, como forma de robustecer a nossa proposta de valor e está dentro do nosso modelo de negócio. Tanto o Jorge estão ligado a este ecossistema de inovação em Portugal. Quais são os desafios que identifica para realizar a inovação dentro do nosso país? Antes de mais, muito obrigado, António, pelo convite. É uma honra para a Cotec e para mim próprio estar aqui nestes Oli Talks que celebram os 70 anos de uma empresa. As empresas, a demografia das empresas não é como as pessoas, tipicamente morrem muito mais cedo. E uma empresa que celebra 70 anos significa que já passou por muitas crises, também já as venceu, já passou por muitas fases do mercado, já teve que se reinventar muitas vezes e isso também é disso que faz, digamos, a essência também da inovação. Sobre a pergunta do que é o desafio hoje, em termos de como é que se pode inovar mais e com maior eficácia a partir de Portugal, nas empresas portuguesas, eu diria que há essencialmente 3 grandes desafios a vencer. O primeiro desafio, e depois um quarto, que mais a nível interno. O primeiro desafio é que as empresas têm de facto de desenvolver capacidade tecnológica própria. Não é possível hoje competir em mercados altamente intensivos, de exigentes, como a Oli, aliás, está, sem capacidade de desenvolvimento própria, capacidade tecnológica, de aprendizagem constante, de conjugação do know-how que já existe na empresa industrial e a capacidade de trazer novos conhecimentos do ponto de vista técnico, científico. Essa é uma condição absolutamente essencial. Uma segunda condição é a própria noção de que o território para as empresas é uma fonte de competitividade. E o acesso a essas condições de competitividade passa por acesso ao talento. As empresas estão localizadas, digamos, em regiões. A morada da Oli não é um código postal. A Oli está estabelecida num ecossistema onde pode aceder a talento, onde pode aceder a pessoas competentes, a jovens, motivados, pode aceder, digamos, ao sistema científico, tecnológico. Ali há muito tempo tem parcerias fortes com a Universidade de Aveiro e esses são elementos absolutamente essenciais hoje da competitividade. Também é importante a localização no sentido de promover um ecossistema e uma cadeia de abastecimento. Permite hoje, cada vez mais, não é apenas, digamos, relações comerciais ou transações, mas também construir em conjunto, inovar em conjunto. E por isso, essa dimensão territorial é absolutamente essencial. Eu diria que a terceira dimensão é a capacidade de fazer crescer, as empresas que puderem crescer, e isso tem a ver muito com a sua própria organização interna. Seja a nível da capacidade de financiamento, de gerar recursos, e portanto recursos que combinados com recursos internos, com recursos externos, permitem fazer crescer a empresa e aguentar, digamos, o embate das sucessivas vagas de internacionalização. Portanto, não vale a pena ir para a batalha e para o terreno se não se estiver preparado, se não se tiver balanço, costuma-se dizer, não é? Tiver balanço para isso. E por isso a questão do financiamento é absolutamente essencial, a organização interna e, acima de tudo, também uma estrutura de gestão profissionalizada. O caso da Oli também é um caso interessante, permite-me, António, dizer, porque terceira geração, o António é terceira geração, mas uma capacidade de perceber que os fundadores, criaram a empresa, a segunda geração, o pai, consolidou, internacionalizou, mas era preciso, independentemente se houvesse ou não talento dentro da família para continuar, a história, era preciso, efetivamente, criar uma estrutura de gestão robusta para poder não permitir que o cobertor que destapa, que tapa a cabeça, não destapa os pés, não é? E, portanto, isto é, quando a empresa mais expande a nível internacional, constituir, um core que permite pensar o futuro, pensar estratégia, pensar a inovação e ir sucessivamente criar coerência em todas as unidades da empresa. Portanto, eu diria que estes serão os elementos essenciais e, dessa perspectiva, a relação com a academia, a capacidade de gerar talento,
a organização interna da empresa para crescer e para crescer de uma forma eficiente são elementos, e portanto a capacidade de gestão em geral, são elementos absolutamente essenciais. Alguns, as empresas podem não fazê-los sozinhos, outros, efetivamente, digamos, exige que o ecossistema, tal como outros países fazem, que as políticas públicas, os instrumentos de apoio, potenciem esses crescimentos. Ok. Eu ia aproveitar e pegar num dos pontos que referiu, que é a ligação da inovação à internacionalização. Sei que é um tema muito caro para o Jorge. A Oli tem feito o seu percurso primeiro de exportação e depois de internacionalização, muito associado a produtos inovadores e a produtos com maior valor acrescentado. Qual é a sua leitura que faz, ou seja, o contributo da inovação para as exportações e para o aumentar do peso das exportações no PIB? Qual é a leitura que faz do estado em que nós estamos e da evolução que podemos fazer? As estatísticas são evidentes. Nós temos 38 mil empresas que exportam qualquer coisa, das quais um terço exporta para mais de 5 mercados. Certo. E, digamos, dessas, nós estimamos, segundo os números disponíveis, que apenas 3 mil tenham capacidade tecnológica própria. Ora, nós vemos a capacidade tecnológica e a inovação como o elemento que permite sustentar as margens e toda a atividade, digamos, de expansão internacional e de exportação. Por isso eu diria que nós temos vindo, de uma forma positiva, a observar o aumento do número de empresas exportadoras. Se olharmos para 2010, portanto há pouco mais de uma década, estávamos com muito menos empresas exportadoras e com muito menor peso, estamos a falar praticamente 30% de peso das exportações no PIB, hoje temos 50%, mas eu diria que não tem acompanhado, digamos, o aumento das margens do valor acrescentado e, efetivamente, digamos, da rentabilidade das empresas exportadoras, não tem acompanhado este crescimento das exportações. Eu diria que esse é o grande desafio, é alinhar aquilo que é o crescimento comercial das empresas no exterior a um nível de internacionalização. E aqui internacionalização, a Oli sabe isso bem, não passa apenas só por exportar. Passa por presença nos mercados, passa por ter parceiros internacionais que permitam, digamos, valorizar a oferta, passa por ter, inclusive, funções, digamos, de análise de mercado que permita criar inovações específicas para mercados suficientemente relevantes e, portanto, uma segmentação, eu diria, competente daquilo que é a atividade comercial e a visão do mercado. E, por isso, eu diria que este crescimento do peso das exportações, a abertura, a orientação exportadora, pressupõe uma condição, digamos, de aumento da capacidade tecnológica e de inovação das empresas e a organização para essa internacionalização que vemos como um dos desafios, aliás, como já referimos. Portanto, e para isso é preciso olhar, digamos, a expansão internacional, a internacionalização das empresas, não de uma forma desligada da inovação. Portanto, as empresas têm que ter um roadmap tecnológico, como a Oli tem, um roadmap de inovação, quer dizer como é que eu vou transformar essas, digamos, evoluções tecnológicas nos produtos em termos de inovação com prémio de mercado, e esse esforço tem que ser feito de uma forma, digamos, sistemática, tem que ser feito com uma organização em termos daquilo que é o núcleo central da inovação versus aquilo que são núcleos, digamos, ligados aos mercados. Portanto, isto é para poder perceber, e tem que haver uma governance do ponto de vista, a inovação é um investimento, António, como a internacionalização, e portanto, quando invisto, digamos, em capacidade tecnológica ou a inovação, estou à espera de um retorno em termos das vendas futuras da oferta. E por isso, eu diria que a inovação é absolutamente uma condição necessária para uma expansão de sucesso e sustentável nas margens e nas vendas. Caso contrário, obviamente, as margens vão cair e, portanto, a empresa vai lutar desesperadamente pelo preço mais baixo, o que, neste mundo em que nós já não somos certamente o concorrente mais, digamos, o produtor mais barato, haverá sempre alguém mais barato para oferecer qualquer coisa parecida, ou pelo menos aparentemente parecida. E, por outro lado, também a expansão internacional permite-nos, digamos, ter um conhecimento dos mercados que injeta informação relevante para o processo de internacionalização, portanto, de inovação. Portanto, há aqui um ciclo virtuoso que nós, digamos, gostamos de observar, identificar, que a Oli preconiza muito bem, e que faz com que, de facto, que o processo digamos, de exportação seja a ponta do iceberg daquilo que é um sistema de negócio que
que está, digamos, posicionada nos diferentes mercados e que tem as diferentes funções localizadas, seja, digamos, de uma forma mais central, seja de uma forma mais local, mas de uma forma que permita a adaptação ao mercado, conseguir encontrar a informação adequada e injetar essa informação nos próximos ciclos, do ponto de vista de renovação e revitalização da oferta de mercado e a proposta de valor da empresa. Sem dúvida. Essa exposição às cadeias europeias remete-me para outro tema, que é, o Jorge muitas vezes refere que inovar não é só criar produtos inovadores. Portanto, a inovação pode vir no processo, pode vir na forma como mudamos o nosso modelo de negócio, e uma das pressões positivas, eu diria, que tem vindo do negócio para dentro das empresas são as pressões da sustentabilidade, que nós consideramos que pode ser também um fator de inovação e de diferenciação. A Cotec tem desenvolvido agora e vai lançar um conjunto de iniciativas associado à sustentabilidade, que nós vemos bem. Como é que elas vão contribuir para que as empresas estejam mais sensibilizadas e preparadas para cumprir o Pacto Ecológico Europeu agora até 2030 e para cumprir a redução das emissões, por exemplo, em 55% até no Fit for 55? Que são objetivos extremamente muito ambiciosos, obviamente. Deixe-me vir um bocadinho só para trás e dizer que, de facto, nós olhamos para a inovação, aliás, como a OLI também olha, de uma forma transversal a todas as funções da empresa. Portanto, é possível inovar, é possível aplicar a função de inovação a todas, não só apenas do produto, ou não só apenas do processo produtivo. E nessa perspectiva, é evidente que talvez as inovações mais evidentes, o caso da OLI, o autocolismo dupla descarga, não é? Mas, por exemplo, digamos que quando olhamos para o OLI, vemos, por exemplo, que a própria inovação, da forma como constrói a marca e como posiciona a marca no mercado, do ponto de vista, é uma das áreas onde as empresas portuguesas, por exemplo, têm trabalhado um pouco. Portanto, o marketing B2B é normalmente onde também aí se pode ganhar, eu diria com menos esforço do que propriamente inovar tecnologicamente ou melhorar tecnologicamente um produto, ou eventualmente até com menos risco, se consegue, digamos, criar ali a percepção de valor e não deixar essa percepção de valor em cima, digamos, só no produto, que às vezes, digamos, é uma tarefa demasiadamente exaustiva só para o produto. Por isso também vemos que essa questão do marketing e, portanto, a forma como as relações e no negócio, essencialmente B2B, como é o caso da OLI, como é o caso de muitas empresas portuguesas, é uma das áreas onde nós achamos que pode, inclusive também a própria participação nos mercados, neste caso as plataformas de compra online, essa presença também vemos que há aqui um espaço enorme de oportunidade. Quanto à questão da sustentabilidade, para nós é talvez, neste início do século XXI, a grande oportunidade que as empresas, e em particular que as empresas têm, de criarem um novo fator de diferenciação e novas vantagens competitivas. Até porque a sustentabilidade está ligada à questão da eficiência operativa. Quando eu melhoro a utilização de recursos, eu estou também a baixar os custos. Quando eu produzo menos desperdício e tenho menos erros, e portanto por isso também produzo menos desperdício, tenho menos na produção, eu estou a melhorar também as questões dos custos. Quando eu tenho, digamos, um melhor LCA e tenho um melhor ciclo de vida do produto e, portanto, no fim do ciclo de vida é possível, digamos, utilizar melhor o produto do ponto de vista da lógica de reciclagem, eu tenho, digamos, também melhor eficiência. Por isso, o que nós vemos é que há aqui uma janela de oportunidade, para já voluntária, não para as grandes empresas, mas para as empresas de dimensão intermédia e as mais pequenas. Portanto, que estão nas cadeias de abastecimento, que na prática são a maioria das empresas. De poder, digamos, criar estes fatores, aquilo que nós chamamos de fatores higiênicos de sustentabilidade. São fatores que vão ser absolutamente mandatórios, são obrigatórios de ter para continuar a operar. E depois, a partir de certo momento, digamos, nós vamos ter uma diferenciação das empresas do ponto de vista daquilo que é a sua oferta, através daquilo que são os fatores diferenciadores, como, por exemplo, o ciclo de vida do produto, a forma como ele pode ser reciclado, a questão de coisas que podem alterar o próprio modelo de negócio da empresa, transformando, digamos, uma empresa que comercializa e vende produtos numa empresa que vende performance sobre produtos e, portanto, na prática é proprietária dos produtos ao longo de todo o ciclo de vida, portanto, as competências serão outras e por isso vemos algumas empresas que estão a fazer nomeadamente a nível das máquinas industriais, que estão a fazer essa transição também e já estão a oferecer esse tipo de modelos de serviço. Agora, vemos, de facto, aqui partindo daquilo que nós chamamos a inovação, a disciplina de operações,
que é também uma cultura que eu diria que há espaço para melhorar e que os grandes industriais, as empresas industriais sabem bem o que isso é, a cultura do Kaizen, a cultura o gosto por ter as operações, digamos, limpas e otimizadas, não é? Este gosto, essa cultura diária, eu diria que essa é fonte de muita da inovação operacional e por essa via da inovação em termos de contribuir para a sustentabilidade. É evidente que hoje eu diria que continua a haver ainda alguns custos de mudança, porque os fornecedores também eles próprios têm digamos, os seus processos, a sua cadeia de abastecimento, e por isso vai ser, de facto, um desafio digamos, das empresas que controlam a cadeia de abastecimento e que são, digamos, os assembladores, ou os OEMs dos produtos, de poder influenciar positivamente, digamos, toda a alteração da sua cadeia de valor. Não é uma tarefa fácil. Começa por uma tarefa, digamos, de sensibilidade. Acho que há aqui várias forças que se estão a alinhar no horizonte. A dimensão regulatória, 2027 está quase aí. A questão, digamos, de impostos, a questão fiscal, porque vamos ter o Carbon Box, o Carbon Adjustment Tax, que na prática é um imposto de fronteira para produtos, digamos, menos sustentáveis. E depois a questão do passaporte, que é outro processo que está a começar a ser imposto pelas empresas, mas que a própria regulação vai. O Fit for 55, em termos de emissões, poderá ou não, e agora estamos a ver politicamente, que pode haver alguma relaxação por questões políticas, táticas, mas há uma estratégia é essa. E há uma tendência, há um conjunto de alinhamento de forças que nos vai fazer, efetivamente, que as empresas pequenas, médias ou grandes, com uma grande diferença. Enquanto uma empresa grande teve 15 anos para se adaptar e para pensar nesses temas, uma empresa pequena, que agora é confrontada, vai ter que se adaptar muito rapidamente. E por isso, também uma empresa como a Oli, que tem uma cadeia de fornecedores, também faz parte do seu interesse, eu diria, atrevo-me a dizer, interesse próprio, poder também participar, e a Cotec estará disponível para vos apoiar, digamos, em todo este trabalho de sensibilização, de preparação, de capacitação, e nesse aspecto achamos que estamos no timing certo para o fazer. Dentro desta estratégia, provavelmente uma das táticas será a utilização da taxonomia e da implementação de políticas públicas que vão incentivar as empresas, quer pela positiva, quer pela negativa, a percorrer estas metas. A Cotec defendeu muito o valor intangível da inovação dentro das empresas. Na minha opinião, estes ganhos, do ponto de vista da sustentabilidade, que as empresas poderão vir a realizar, também terão um valor intangível. Como é que o Jorge vê o valor intangível que as empresas podem gerar por via da sustentabilidade e o impacto da taxonomia na nossa indústria nacional? Muito bem. António, eu pergunto qual é que é o valor da Oli, o valor futuro, como é que pode ser calculado o valor futuro da Oli, se é o valor diferenciador, como é evidente, não é o valor das máquinas que todos os seus concorrentes podem comprar ter, claro, e podem instalar, e os processos produtivos e a consultoria. Portanto, é aquilo que só a Oli sabe, o conhecimento que tem, o conhecimento que está a acumular e a forma como tem, eu chamo-lhe a isso, o processo de inovação, de se adaptar, digamos, a esse conhecimento e a esses ativos intangíveis àquilo que é as necessidades do mercado. Chamamos isso de inovação. Correto. Dito isto, nós vemos que, de facto, que hoje, cada vez mais, é importante que as empresas saibam mapear estes ativos intangíveis, saibam alimentá-los, saibam valorizá-los também. É evidente que há uma capacidade, nós olhamos para o mercado e vemos que, de facto, que as empresas estão a ter uma análise de risco, quando olham para o futuro da empresa, olham para, essencialmente, quais são as áreas críticas que vão permitir, digamos, manter as margens e manter a posição competitiva no mercado, quais são os conhecimentos que é preciso, digamos, que temos e que precisamos adquirir, e já agora também não esquecer quais são as pessoas-chave que temos que ter dentro da organização para poder, aquelas que temos e aquelas que vamos precisar de ter no futuro para poder garantir, digamos, esse progresso. Portanto, estamos a falar, embora tecnicamente, formalmente, as pessoas não são um ativo intangível, o conhecimento que elas têm é que é um ativo intangível e, por isso, muito importante que a empresa consiga, efetivamente, capturar esse conhecimento e devidamente geri-lo do ponto de vista como um ativo. Dito isto, nós vemos que esta questão dos ativos intangíveis e do ponto de vista da valorização da empresa, ainda há um caminho longo para fazer, de poder fazer com que as empresas possam gerir esses ativos, possam, digamos, valorizá-los, mas do ponto de vista da sustentabilidade, nós vemos a sustentabilidade como, e ligado, digamos, sustentabilidade como uma condição do modelo de negócio,
que é transformada pela inovação, vemos como um valor intangível, uma dimensão intangível, como saber fazer bem, desenvolver o produto, como fabricá-lo bem, capacidade industrial, de industrialização, a distribuição, a rede de distribuição, uma rede de reparação, portanto, tudo isso são, pós-venda, tudo isso a funcionar bem, a satisfação dos clientes com os produtos, a reputação da marca, tudo isto são ativos intangíveis e a sustentabilidade vai ter o seu lugar enquanto, provavelmente catalogada, não como sustentabilidade, mas como elementos que estão associados, tal como a inovação hoje, estão associados a diferentes ativos, até porque a sustentabilidade interage com muitos ativos, inclui a reputação, inclui a satisfação dos clientes, etc., a preferência dos clientes, etc. Estamos no início de 2024, este ano promete ser mais um ano de incerteza e instabilidade. O Jorge e a Cotec têm contacto com uma base muito grande de associados. Que conselhos é que gostaria de deixar aos empresários portugueses neste contexto? Muito bem, a Cotec tem vindo sempre a privilegiar este contacto com os associados nacionais, mas cada vez mais a Cotec hoje é uma organização que está integrada em redes internacionais. Nós somos co-presidentes da CAPME desde há poucos meses. A CAPME é a maior confederação voluntária de PMEs e mid-caps da Europa. Representam 2 milhões e meio de empresas, 30 associações em toda a Europa, portanto, e na prática é uma rede muito interessante para perceber, já agora as duas grandes, o presidente é a BVMW alemã e a Confapi italiana, e portanto são entidades que permitem com que nós tenhamos, digamos, aqui uma ligação e uma sensibilidade. Eu diria que há preocupações efetivas, não tem a ver só com questões de risco geopolítico, mas também, por exemplo, com esta questão da transição energética, da transição ambiental, aquilo que são a regulação, a enxurrada de regulação que neste momento está a ser preparada e está a vir. Nós, Cotec, estamos a trabalhar também nisto, no que diz respeito, há bocado estávamos a falar do que é que estamos a fazer, vamos lançar um modelo, vamos operacionalizar, por assim dizer, aquilo que são as recomendações da EFRAG, em termos de um modelo mínimo de reporting que vai ser usado no Inovadora numa versão verde, numa versão green, e por isso, com isso, dar, digamos, às empresas instrumentos para poder avançar. Em termos desta perspectiva de 2024, é um ano, de facto, de alguma incerteza, é um ano, politicamente, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, vamos ter, digamos, ciclos eleitorais que podem mudar, mas nós, aquilo que temos ouvido é que os empresários estão relativamente confiantes no sentido em que 2023, 22 e 23 foram anos que ainda sofreram um bocadinho as perturbações na cadeia de abastecimento, houve alguma estocagem, pode não haver, digamos, um crescimento das vendas pela desaceleração ou porque já houve, digamos, crescimento anterior, portanto há estoques acumulados, mas não vemos, digamos, ou não estão previstos riscos para além daquilo que são aqueles que as empresas já estão... Podemos dizer conhecidos, não é? Agora, o que é que nós vemos que é importante para as empresas? Empresas, neste caso, muito internacionalizadas. Primeiro, uma revisão daquilo que são uma análise de risco competente. E a análise de risco aqui tem a ver, digamos, mercado a mercado, que tem a ver não só com o risco de mercado, procura, etc., mas também com o risco político, cada vez mais, e, portanto, as circunstâncias, até que ponto é que a empresa e os parceiros da empresa naquele mercado estão devidamente balizados. E com isso haver aí, a partir dali, dessa análise competente de risco, algum nível de, digamos, esforço de mitigação. A outra coisa, a redundância. Portanto, é perceber que há claramente mercados que podem desacelerar, há outros, mas a questão da diversificação de mercados, mas também a diversificação da oferta também é importante. Quando se fala de diversificação de mercados, esquece muitas vezes a diversificação da oferta. Mas quando falamos de diversificação da oferta, falamos de inovação. Sim. E voltamos outra vez à questão de nada como uma empresa, em 2024, quando for falar com os seus clientes, em vez de apresentar já a oferta que já existe, mas apresentar efetivamente aquilo que são as novidades, porque isso é um boost completamente, como o Oli sabe certamente, sem dúvida. Para que os clientes, digamos, mesmo que comprem menos, há certamente, digamos, mesmo que haja seleção. Agora, prevemos que seja um ano, digamos, um ano interessante,
como dizem os chineses, não é? Um ano interessante do ponto de vista daquilo que são as mudanças, digamos, em termos políticos. Mas achamos fundamentalmente aquilo que vemos é de que, obviamente, há aqui há reconfigurações naturais que têm a ver muito com a forma como também a globalização vai evoluir. Certo. Não sentimos que vá haver digamos, um retrocesso, como alguns dizem, do processo da globalização. As economias estão interligadas, podem estar, mas continuam, e, portanto, passa para as empresas portuguesas. Há que fazer, digamos, uma análise de risco competente, há que olhar para os mercados, há que criar redundâncias dentro e há que, acima de tudo, conseguir capturar o máximo de informação do ponto de vista, digamos, das suas operações e diversificar. Acima de tudo, diversificar, digamos, a oferta, lançar inovação, porque é assim que a própria oferta se renova e fica a reformar e se sustenta as margens. Enfim, pode-se vender menos, mas não se deve vender pior do que se vender. Portanto, deve ser o contrário, vender menos, mas melhor. Exatamente. Jorge, cobrimos aqui um leque de assuntos muito interessante e muito vasto. Infelizmente não nos podemos demorar mais sobre cada um deles. Queria convidá-lo a deixar uma mensagem aos colaboradores da Oli e à empresa nesta altura dos 70 anos, para que possa ficar para a posterior memória desta nossa conversa. Muito bem, António. Resta-me dar os parabéns, felicitar. Como disse no início, não há muitas empresas que cheguem aos 70 anos. Ao contrário de nós, seres humanos, que a nossa esperança média de vida é maior. A Oli atingiu uma idade muito interessante, onde já construiu, digamos, a sua sustentabilidade, sempre a olhar para o futuro. Portanto, desde a primeira geração, hoje estamos na terceira, desde a inovação tecnológica, a aposta nas parcerias internacionais, a internacionalização portanto, crescer, saber que o mercado internacional não chegava, e por isso a Oli está, digamos, pode-se sentir muito orgulhosa, enquanto os colaboradores, porque obviamente são todos, cada colaborador individualmente escreve uma linha da história da Oli, e a história da Oli é o conjunto de todas essas linhas, e é uma história bonita, é uma história que inspira e que deve inspirar muitas outras empresas portuguesas, esta visão, digamos, de os pés assentos na terra, sabendo que temos que pagar os salários, temos que a empresa tem que ser sustentável no curto prazo, mas também tem que olhar para o futuro. Uma visão também de a empresa como um bem social, que a Oli tem, desde sempre olhar para a equidade, e não era preciso falar de equidade e diversidade para ter o tema, digamos, das mulheres no trabalho, acesso, etc. A própria posição no território, na comunidade em que se insere, e por isso, e a própria lógica do governo, da própria sociedade, da própria empresa, que desde sempre, digamos, olhou para a estrutura acionista, a separação acionista e a forma como a transição entre as gerações deveria ser feita atempadamente. Isto normalmente não é o timbre de muitas empresas portuguesas, na Oli isso existe. Por isso, por tudo isto, por ser de facto uma fábrica de inovação a todo nível, não só na fábrica, não só no shop floor, mas em todos os níveis, a Oli está de parabéns, na sua pessoa, António, na pessoa a toda a equipa. A toda a equipa. É uma empresa que nos dá muito orgulho à Cotec de ser membro e fazer parte, de ser um dos membros mais ativos e de, nesta perspectiva, fazer parte, e digamos, é isto que também faz a força da marca Cotec, é ter empresas como a Oli, e por isso com muito gosto, e que venham mais 70. Jorge Portugal, muito obrigado. Obrigado. A Oli Talks é uma coprodução da Oli e da AD Communication.